senador Antônio Carlos Valadares, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, meus amigos e minhas amigas do Pará. Antes de iniciar, presidente senador Valadares, o meu pronunciamento de hoje, ia fazer uma parte ao senador Romário, mas como ele estava falando por uma comunicação inadiável e ela não permite que sejam concedidos à parte, eu deixei para fazer a referência quando viesse à tribuna. Então, eu quero aqui parabenizar o senador Romário por mais uma causa que ele assume a defesa. Lamentavelmente, ele contraiu diabetes e, como disse, fez uma cirurgia que espero que ela seja exitosa e ele possa ter de volta a sua saúde plena. Mas é uma causa que, como Vossa Excelência disse, senador Valadares, tem que ser adotada por todos, porque o diabetes é uma doença silenciosa, e que tem que ter ação preventiva, que é isso que falta na saúde do nosso país. Nós não tratamos preventivamente os nossos irmãos brasileiros. Eles, não tendo condições de acessar uma consulta médica numa doença silenciosa como é o diabetes, como é a pressão arterial, a hipertensão, também é silenciosa. Então, se não for detectada com o tempo e que tem tratamento, tem controle, tanto o diabetes quanto a hipertensão, você chega a situações de risco de vida. Diabetes dando, como foi aqui colocado pelo senador Romário, problema renal, que pode levar a pessoa a ter que fazer hemodiálise, e da hemodiálise, da máquina, ou ele vai para um transplante, lamentavelmente vai a óbito. Então eu acho, senador Valadares, que todos nós devemos estar juntos com o senador Romário nessa luta para que possamos não deixar que brasileiros cheguem a essa situação de ter a sua vida colocada em risco. Mas eu diria, e vou conversar com o senador Romário, que nós temos que fazer a mesma ação também que ele está assumindo com o diabetes na hipertensão. Hoje, presidente, eu venho falar de um assunto que diz respeito a todos nós, senadores, que temos representação dos nossos estados. Em seu artigo 45, parágrafo 1º, a Constituição Federal determina, aspas, o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições. Então, temos que fazer esse ajuste agora, em 2017, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Fecho aspas. Isso, texto constitucional, artigo 45, parágrafo 1º. Apesar do que estabelece o texto constitucional, a regra de proporcionalidade não vem sendo respeitada, em razão da clara omissão por parte do Congresso em exercer sua prerrogativa. Em 1993, por meio de lei complementar número 78, o Congresso Nacional chegou a tratar parcialmente da matéria,
procedendo delegação ao Tribunal Superior Eleitoral para a fixação da representação de cada Estado e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados. Com base na Lei Complementar número 78 de 1993 e por meio da Resolução número 23.389, de 9 de abril de 2013, o Tribunal Superior Eleitoral redefiniu a distribuição do número de deputados federais por Estado. A nova distribuição teria efeito para a 55ª legislatura, que se iniciou no início do ano de 2015, ou seja, eleitos no processo eleitoral de 2014. Entretanto, em 18 de junho de 2014, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar as ações diretas de inconstitucionalidade 4947, 4963, 4965, 5020, 5028 e 5130, que questionavam a alteração realizada por meio da resolução do TSE, julgou inconstitucionais a Lei Complementar 78 de 1993 e a Resolução 23.389 de 2013 do Tribunal Superior Eleitoral. À época, a ministra Rosa Weber, relatora das ações diretas de inconstitucionalidade, concluiu que não seria competência do Tribunal Superior Eleitoral legislar, e sim promover a normatização da legislação eleitoral. Para o Poder Judiciário, o ajuste no número das cadeiras na Câmara, conforme determinação constitucional, só poderia se dar por meio de lei complementar de autoria do próprio Congresso Nacional. Lembro aqui que ontem, terça-feira, 14 de fevereiro, fiz uso dessa tribuna para tratar a respeito, senador Álvaro Dias, da regulamentação da Lei Candir, processo que espero que entre em pauta no Congresso após decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou o Poder Legislativo omisso ao não fazer uso de sua obrigação de definir critérios e regras de compensação aos estados exportadores pelas perdas decorrentes da desoneração das exportações. Ora, não podemos admitir que, mais uma vez, tenhamos que aguardar o Poder Judiciário determinar os caminhos que serão tomados pelo Congresso Nacional. Precisamos fazer cumprir a Constituição na sua integralidade. Não é possível que um estado como o Pará, o meu estado do Pará, com 8.272.274 habitantes no último censo, tenha apenas 17 deputados federais na sua bancada. E o nosso estado vizinho, estado irmão do Maranhão, com 6.954.036 habitantes, de acordo com o IBGE, seja representado por uma bancada de 18 parlamentares. Nada contra o Maranhão, até porque, ao aplicar a real proporcionalidade, nosso querido estado vizinho deve manter sua bancada inalterada. Tem hoje 18 e, pela proporcionalidade, mantém 18 deputados federais na sua bancada. O Pará, no entanto, ao seguir as regras constitucionais, deverá ter sua bancada acrescida em 4 deputados. Nessa perspectiva de ampliar e fortalecer a democracia representativa, apresentei em agosto do ano passado projeto que dispõe sobre o número total de deputados federais, fixando a representação por Estado e pelo Distrito Federal para a 56ª legislatura, de 2019 a 2023. É preciso que fique muito claro para toda a sociedade brasileira que o projeto não aumenta o número de 513 cadeiras na Câmara dos Deputados. Isso é importante
que seja esclarecido, não estamos aumentando o número de cadeiras na Câmara Federal. Se mantém as 503, apenas se calcula a proporcionalidade pela população de cada estado e do Distrito Federal pelo último censo do IBGE. O que estamos apresentando é a readequação da bancada de deputados em conformidade com a proporcionalidade do povo representado, conforme estabelece nossa Carta Magna. Sem a compatibilização do número de representantes com o total de representados, a votação de importantes matérias fica prejudicada, abalando as estruturas basilares do sistema representativo brasileiro. Com o objetivo de equalizar as bancadas na Câmara Federal, em conformidade com o tamanho populacional dos estados, apresentamos em agosto do ano passado o PLS 315, que hoje foi designado ao nobre senador Antônio Anastasia relatar na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJ. No formato atual, sem seguir o texto constitucional, o Pará perde 4 deputados federais. Amazonas e Minas Gerais estariam com 2 deputados a menos do que deveria, e a Bahia, Ceará e Santa Catarina ficam fragilizados com 1 a menos do número total determinado pela Constituição em seu artigo 45, parágrafo 1º, respeitada a proporcionalidade em relação à população. Para sanar a situação de inconstitucionalidade, o nobre senador Eduardo Lopes, PRB Rio de Janeiro, apresentou em 2013, naquela altura, tinha assumido, senadora Vanessa, como suplente do senador Marcelo Crivella, e agora assumindo a titularidade da cadeira que o senador Marcelo Crivella foi eleito e empossado como prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Apresentou em 2013 o PLS 221, exatamente para readequar a proporcionalidade. Contudo, o mesmo acabou sendo prejudicado por falta de tempo hábil, não conseguindo finalizar sua tramitação e, portanto, sem corrigir a distribuição dos números de deputados federais. O projeto de nossa autoria mantém a metodologia de cálculo proposta pelo senador Eduardo Lopes. Os critérios de cálculo são exatamente os mesmos adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base nos artigos 106, 107 e 109 do Código Eleitoral, que define o e os quocientes partidários nas eleições proporcionais. Estou certo que poderei contar com o apoio dos meus pares para a equalização nas bancadas na Câmara Federal. Até porque, em um ano de reforma, sei que este compromisso para com o fortalecimento da nossa democracia e das instituições brasileiras é comum a todos. Cito o juramento previsto no artigo 4º, parágrafo 2º do regimento interno desta Casa. Parágrafo, abro aspas, prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil, fecho aspas. Então, senadora Vanessa, nós temos que cumprir os juramentos que fizemos ao tomarmos posse nos nossos mandatos de senador. É fundamental cumprir. Concedo a Vossa Excelência mais um minuto. É fundamental cumprirmos o mandamento do artigo 45 da Constituição Federal, que reza, aspas, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, fecha aspas. A população, evidentemente, vive uma realidade dinâmica. As pessoas nascem, morrem, migram para outras regiões. Contexto esse que não pode ser artificialmente congelado. Só para concluir, esse quadro aqui, extenso, senadora Vanessa, é o cálculo da proporcionalidade. Todos essas variáveis que estão na primeira linha do quadro é que define o número da bancada de cada estado da nossa federação. Então,
tenho certeza absoluta que nós vamos caminhar na aprovação desse projeto. Para informar a senadora Vanessa, o Estado do Amazonas, senadora Vanessa, que tem 8 deputados federais, pela proporcionalidade passará a ter 10 deputados federais. Muito obrigado. Senadora Vanessa Graziotin, permuta com a senadora Alice da Mata. Muito obrigada. Vossa Excelência tem 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Para o seu pronunciamento. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores.